Estamos de volta e vamos falar sobre o novo foco do movimento Mude um Hábito da Unimed. Com o slogan Já Marcou Uma Hora com Você Hoje, a Unimed mostra a importância e a necessidade de dedicarmos um tempo a nós mesmos para fazer coisas que gostamos e os benefícios que isso traz para a saúde e para uma melhor qualidade de vida. Veja só. Há quase 2 anos, mais precisamente em 7 de abril de 2017, a Unimed Brasil criou o movimento Mude um Hábito com a proposta de encorajar milhares de pessoas a adotarem práticas de vida mais saudáveis, utilizando para isso a tecnologia e a inspiração em exemplos de pessoas comuns. A plataforma coloca o usuário em contato com conteúdo relevante sobre vida saudável e disponibiliza ferramentas que ajudam na mudança de hábitos e ainda oferecem acompanhamento da evolução pessoal. Na plataforma do Mude um Hábito, você vai realizar o seu cadastro e escolher qual hábito você quer mudar na sua vida. Você vai escolher como uma alimentação mais saudável, dormir melhor, a parte também eu quero parar de fumar, ou atividade física, iniciar uma atividade física. E dessa maneira você vai sincronizar sua agenda do Google com a agenda do Mude um Hábito. Então são atividades e lembretes que vão aparecer na sua própria agenda para que você consiga concluir aquele hábito. Este ano o movimento tem um novo foco. Com o slogan Já Marcou Uma Hora com Você Hoje, a campanha pretende mostrar a importância do tempo que dedicamos a nós mesmos. O Mude um Hábito ele vem falando que é para você se colocar na agenda. Então esse tempo para você realmente na agenda. Então ele vai colocar esses blocos de atividades para que você lembre que você precisa desse tempo para realmente concluir aquele hábito e garantir uma melhor qualidade de vida. Essa nova abordagem acaba chamando a atenção para o cenário atual em que a gente se encontra. Um bombardeio de informações de todos os lados, que causa a impressão de que o tempo está cada vez mais curto. A gente anda, de certa forma, perdendo muito tempo com algumas coisas de ordem fútil ou inútil mesmo, e não está conseguindo administrar o tempo para aquilo que de fato seria interessante a gente investir, né? Que é a nossa vida, o nosso lazer, o nosso bem-estar, uma atenção aos nossos gostos, a nossa vontade de desenvolver algum tipo de atividade que na rotina, no cotidiano, a gente não consegue. Então é interessante a gente ficar atento a essas questões de um autoconhecimento, uma realização de algo particular, que seja até solitário mesmo, para que tenha um momento de respirar, de sentir como é estar na presença de si mesmo, porque muitas vezes a gente não consegue estar na nossa própria presença, com a gente mesmo, né? A gente está sempre com alguém, sob a influência da opinião de alguém, sob a influência do comportamento de alguém, da atitude de alguém, da decisão de alguém. E a nossa decisão, a nossa vontade, a nossa própria intuição, um momento de silêncio, um momento de fazer alguma coisa quieta, a gente não tem mais. Um dos fatores elencados pela psicóloga Tâmara Xavier é o uso excessivo das redes sociais. Se você for bem olhar o que você faz numa rede social, não acrescenta quase nada na sua vida. É um tempo desperdiçado com pouca utilidade, com pouca qualidade de vida. Então isso precisa ser bem pensado. Mas então o que fazer para conseguir parar um pouco e arrumar um tempinho só nosso? É interessante, a princípio, a gente fazer uma varredura, né, na gente mesmo. O que é que há 20 anos atrás, o que é que há 15 anos atrás eu fazia que hoje não cabe mais na minha vida? Né? Quando eu era adolescente, o que é que eu gostava de fazer? Porque a adolescência é uma fase em que a gente não tem tantas preocupações, então a gente acaba realmente vivendo mais tempo pra gente, né? Eu gostava de fazer uma atividade física, eu gostava de jogar futebol, eu gostava de colecionar cartas, eu gostava de fazer alguma coisa que hoje se apagou. Eu lembro porque eu vejo alguma foto da época que eu fazia isso e hoje eu não tenho mais tempo. Então é interessante fazer essa varredura. É uma forma de você voltar no tempo para um tempo em que era mais feliz, vamos dizer assim, e que você esqueceu de algumas coisas que te traziam felicidade. E aí com essa varredura, aí você observa o seu tempo. Hoje eu tenho uma família, eu tenho que cuidar de filhos, eu tenho uma casa. Então vê o que é que se enxuga nesse tempo para que pelo menos uma vez na semana, uma horinha, e que seja com hora marcada, não tem problema, mas que você consiga inserir uma atividade que em algum momento remoto foi prazerosa. Ou que de repente você descubra alguma coisa nova, né? E numa conversa com um colega, um vizinho, esse vizinho te apresenta alguma coisa diferente. Por que não você não começar a introduzir isso na sua vida também?
É interessante você ver o que é que te daria prazer, o que é que combina com o seu jeito de ser. Vou contar a história de José Antônio para você entender que nunca é tarde para se dedicar àquilo que nos traz felicidade. Toinho, como é carinhosamente chamado pelos íntimos, tem 71 anos, é casado com Saudalina há 43, natural de Frei Paulo, município sergipano, tem um casal de filhos e um netinho. Toinho encontrou no colecionismo uma fonte de vida, alegria e prazer. Ele conta que sempre gostou de música, principalmente da Jovem Guarda. Então essa história de colecionar começou pelos LPs. Depois dos discos de vinil, vieram os carros em miniatura. E quem acendeu a chama, segundo ele, foi a própria esposa. Isso tudo antes mesmo de ele se aposentar. O primeiro carrinho que entrou aqui na casa foi ela que me deu. Então, se eu tenho culpa na história de comprar tanto carro, a culpa foi de minha esposa, sabe? Mas foi o primeiro carrinho. A partir daí, eu passei a comprar carrinhos quase todo mês. Recebi o dinheiro, tinha que tirar uma verba para comprar carrinhos. E hoje eu estou com essa coleção aí, que me satisfaz, sabe, plenamente. É um hobby que eu tenho, que me traz muita satisfação, sabe? Passa meu tempo, eu não me lembro de coisas erradas, né? Não me preocupo com o que é que está se passando. Não, meu foco são as minhas coleções, só. Hoje em dia é o que me interessa, são minhas coleções. E através das coleções, fui conseguindo amigos que não conhecia, sabe? E aí o mundo cresceu para mim internamente, e isso você sabe que faz muito bem para a cabeça. Seu José Antônio tem várias coleções. Além dos discos de vinil e dos carros em miniatura, ele coleciona CDs e DVDs, cédulas e moedas de tudo quanto é canto, organizadas impecavelmente em álbuns apropriados, camisas oficiais de times de futebol, algumas peças antigas e cheias de história, como esse radinho, a máquina de costura e o gramofone, e funcionam, viu? Sem contar as lembrancinhas que traz de cada lugar que conhece e das diversas fotos espalhadas pela casa dessas viagens. Como se não bastasse, recentemente passou a se interessar por telas. Essa aí é especial, retrata a casa onde viveu com os pais, lá em Frei Paulo. Já deu para notar que a organização e o cuidado com todo esse acervo são marcas registradas de Toinho, né? Ninguém limpa isso aqui. Ninguém, tá bom? Só limpa eu. Vocês estão vendo aí que alguns carrinhos estão com acrílicos, porque me dá muito trabalho limpar 210 miniaturas. Eu limpava com pincel, com muito cuidado. Mesmo eu tendo esse cuidado, às vezes um retrovisor quebrava, eu tinha que ajeitar esse negócio todo. Aí comecei a colocar na redoma, porque isso aí eu coloco, passo a flanela, pronto, tá limpo. Para seu José Antônio, colecionar virou muito mais que um hábito, transformou a vida dele. Trabalhou durante 30 anos em banco e seguia tudo à risca, super disciplinado. Com a aposentadoria e o colecionismo, aprendeu a desacelerar. Eu tinha horário para tudo. Hoje eu tenho minhas coleções, eu não tenho horário para nada. Ainda tenho meus amigos que dizem assim: Toinho, ó, você começa a fazer uma coisa hoje. Não dá para terminar hoje, termina amanhã. E é uma verdade. Eu hoje estou fazendo assim, eu começo a fazer uma coisa, moeda que dá muito trabalho. Aí cansei, ponto, paro, continuo amanhã. De acordo com o bancário aposentado, o ato de colecionar só não acabou com o nervosismo e a agitação dele, mas trouxe muitos benefícios. O colecionismo só me fez bem. A mente, a amizade, sabe? Tudo. E como eu lhe disse anteriormente, quando eu não posso servir uma pessoa, eu fico doente no meu íntimo. Eu fico doente. Você me pede um disco que eu não tenho, sabe? Vou procurar até achar. Quando eu não consigo, monto um disco, olho como montar. Vejo as músicas que tem no disco. Eu tenho elas individuais, em coletâneas, tal. Monto um disco para servir uma pessoa. E esse é o maior benefício que eu faço para mim, sabe? Faço com o maior prazer do mundo para as pessoas. Eu vou para os médicos e eles dizem: mas rapaz, você está com essa idade, com esse vigor todo,
com esse vigor todo. O único tempo que eu não faço aqui é minha caminhada de manhã, aí na beira na orla do rio, mais nada. O resto é colecionismo. Realmente tem muita coisa na vida que a gente só aprende com a experiência dos